Tem gente usando Tolkien para defender a Terra plana. Mas será que Tolkien permaneceu com uma ideia de Terra plana antes da queda de Númenor? Ou ele achava que desde a criação a Terra era redonda? Vamos conferir nesse vídeo. Sejam bem-vindos ao canal Bolseiro, fale amigo e entre. E vocês sabem, eu já peço de cara que você deixe um like nesse vídeo, e é por isso que o Gandalf do like está aparecendo aqui para te lembrar de deixar aquele joinha maravilhoso. Para de ser um tuque-tolo. Sabe aquele célebre ditado que diz a terra plana não gira, ela capota? Pois dá para aplicar direitinho esse negócio à cosmologia do legendário de Tolkien, meus gentis hobbits. E não é só porque a terra plana original no mundo de Arda acabou levando uma arredondada forte na queda de Númenor, virando a esfera que todos conhecemos e amamos a partir do fim da Segunda Era. Acontece que Tolkien pensou seriamente em mudar essa estrutura de Arda e até do resto do universo desde o momento da criação. É o que a gente percebe claramente lendo as coisas que ele escreveu a partir do fim dos anos de 1940 e começo dos anos 1950, quando O Senhor dos Anéis já tinha sido escrito, mas ainda não tinha sido publicado. Foi nessa fase que ele começou a repensar as bases de muita coisa que já estava bem estabelecida em O Silmarillion, inclusive as coisas mais importantes e fundamentais das origens daquele mundo. E hoje a gente tem acesso a todas essas reformulações graças a livros como O Anel de Morgoth, número 10 da série A História da Terra-média e A Natureza da Terra-média. Antes de entrar nesses detalhes, a gente vai só recapitular um pouquinho as versões originais para quem não está muito familiarizado com a narrativa do nosso querido Silmar. O resumo da ópera é que Arda, o pequeno mundo moldado pelos Valar para se tornar a habitação dos filhos de Ilúvatar, elfos e homens, originalmente era plano e não tinha nem sol nem lua, mas apenas estrelinhas criadas pela poderosa Varda. E a primeira tentativa de iluminar a escuridão da Terra-média veio com as lamparinas construídas pelos Valar no interior do supercontinente, mas elas foram destruídas por Melkor, o futuro Senhor Sombrio. Na segunda tentativa, os Valar se refugiam no continente ocidental de Aman e criam as duas árvores, Telperion e Laurelin. Com suas luzes respectivamente prateada e dourada, elas iluminam lindamente Valinor, o reino dos Valar, mas a Terra-média permanece nas trevas. O máximo que acontece é a criação de novas estrelas mais brilhantes, também obra da nossa querida Varda. E Melkor, aquele treteiro dos infernos, junto com a aranhona das trevas também, Ungoliant, destroem também as duas árvores. A partir dessa época, ele passa a ser conhecido como Morgoth. Os Valar então usam a última flor de Telperion e o último fruto de Laurelin para criar a lua e o sol, respectivamente. A última grande mudança dessa cosmologia vem quando os Númenóreanos fazem o seu ataque sacrílego contra Valinor e, como punição, o próprio Ilúvatar mudou a feição do mundo, afundou Númenor, fez a Terra se tornar redonda e criou continentes novos para tapar o buraco. Beleza, só que Tolkien foi ficando cada vez mais descontente com essas transformações cosmológicas. E o principal motivo, veja só, era científico. É que o professor passou a achar que não fazia muito sentido usar um mito da criação do universo que não batesse pelo menos em grande parte, com o que a ciência revelou sobre a natureza do cosmos real. Até porque a gente precisa levar em consideração que Arda e o nosso planeta são essencialmente o mesmo lugar. Veja só que interessante o que ele diz a respeito num texto da seção Mitos Transformados de O Anel de Morgoth. Uma vez que a ideia é que os Eldar são mais sábios e têm conhecimento mais verdadeiro sobre a história e a natureza da Terra do que os homens, as lendas deles deveriam ter uma relação mais próxima com o conhecimento agora disponível sobre, pelo menos, a forma do sistema solar. Portanto, parece claro que a mitologia cosmogônica deveria representar Arda como ela é, mais ou menos uma ilha no vazio em meio às estrelas inumeráveis. O Sol deveria ser coetâneo da Terra, embora seu tamanho não precise ser considerado. Mais ou menos a mesma ideia aparece no livro A Natureza da Terra-média, no capítulo Trevas e Luz,
vimos com vários outros detalhes. Os Quendi, os elfos, parecem ter especulado que Anar, o Sol, tinha relação especial com Arda e era muito maior do que quaisquer outros luzeiros, porque estava muito mais perto, embora estivessem ainda muito distante. Além disso, parecem ter sabido ou adivinhado que a lua, Ithil, não era um emissor de luz, mas um refletor. Desde cedo, eles observaram que certas estrelas, sem dúvida aquelas que chamamos de planetas, eram companheiras do Sol, corpos celestes bastante pequenos derivados dele. Mas como é que isso bateria com a história das duas árvores e da escuridão primordial? Excelente pergunta, e Tolkien tentou resolver isso. Uma das possibilidades é que Arien e Tilion, os guardiões do Sol e da Lua, respectivamente, teriam sido atacados desde tempos primordiais pela maldade de Melkor. Melkor, aliás, teria violentado a pobre Arien em seu reino solar. Depois disso, o Vala renegado teria lançado uma quantidade tão enorme de vapores escuros pela atmosfera do planeta que o dia se transformou numa espécie de crepúsculo fraco, enquanto de noite a lua e as estrelas ficam ocultas. Enquanto isso, as árvores iluminam o reino de Valinor. Teria sido só com a vinda dos elfos despertando na região de Cuivienen que os Valar usaram seus poderes para dissipar parte da poluição de Melkor. E isso permitiu que, ao virem ao mundo, os Eldar se apaixonassem pelas estrelas e pela lua. Apesar das grandes mudanças, seria um começo igualmente poético e bonito para o Silmarillion, não é? Mas Tolkien, infelizmente, nunca conseguiu transformar essas ideias numa narrativa completa. Vocês viram aí, né, galera? Nem Tolkien era terraplanista. Eu quero ver a opinião de vocês nos comentários. E é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem neste canal. E eu não conheço a metade de vocês, a metade do que gostaria, e gosto de menos da metade de vocês, a metade do que merecem.